The U.S. naval blockade of Iranian ports is now in effect, part of a push to force Tehran to reopen the Strait of Hormuz after 6 weeks of disruption that spiked global oil prices and cut shipping traffic dramatically. Washington has deployed more than 15 warships, including an aircraft carrier, to enforce the blockade along Iran's coastline. U.S. Central Command is leading the operation, restricting access to Iranian ports while keeping the main shipping lane through Hormuz technically open. Traffic is still well below normal levels, and we're already seeing disruption. At least 2 tankers turned around as the blockade began. Donald Trump says this is about forcing Iran back to the negotiating table and reopening the strait, warning Iranian vessels could be targeted if they approach. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business. There's also a growing risk of a wider standoff. China says it has its own agreement with Iran to keep oil flowing and is warning the U.S. not to interfere. At the same time, diplomacy is underway. Qatar is urging Iran to engage in mediation and reopen shipping lanes, while European governments are stressing that freedom of navigation through Hormuz must be protected. So for now, it's a fragile balance. Military presence building, diplomacy continuing, and a situation that could escalate quickly. Adil Halim, Euronews, Doha. O presidente dos Estados Unidos recusa pedir desculpa pelas críticas ao Papa Leão XIV. O pontífice ficou na mira de Donald Trump depois de ter considerado a guerra no Irão inaceitável. A situação levou a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, próxima de Trump, a emitir uma declaração de apoio ao líder da Igreja Católica. No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen. So I can't. I think he's very weak on crime and other things. O Papa já respondeu a Trump, garante que não muda de posição quanto ao conflito no Médio Oriente. I do not look at my role as being politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace. Trump voltou a causar polémica ao aparecer retratado como Jesus numa imagem de inteligência artificial publicada na rede social de que é proprietário. A publicação foi, entretanto, eliminada porque, segundo Trump, a intenção era aparecer como um médico e fazer referência à Cruz Vermelha, instituição que diz apoiar. A presidente do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento alertou para um impacto económico muito mais grave na União Europeia caso a guerra no Médio Oriente se agrave. Odile Renaud-Bassot afirmou que os impactos económicos estão diretamente relacionados com a subida vertiginosa do preço da energia. Oil barrel at $100 per barrel for a long period of time, the impact on the growth on our countries of operation is minus 0.4, so a drop of growth of 0.4% and an increase of inflation of around 1.5%. This doesn't mean recession, but if the situation worsens, then the impact will be wider and more significant. Na semana passada, o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento anunciou planos para canalizar 5 mil milhões de euros em investimentos até 2026 para os países do Médio Oriente afetados pelas repercussões económicas do conflito. When you have private sector banks which are withdrawing or reducing their exposure, reducing their investment in these countries, we are stepping in a way as a counter-cyclical bank which is there to continue to support investment. A resposta inicial do banco centrar-se-á nas economias diretamente afetadas pelo conflito, como o Iraque e o Líbano, ou outros países vizinhos como o Egito. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, reuniu-se com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim na terça-feira, naquela que é a sua quarta visita ao país asiático em pouco mais de 3 anos. A visita tem como objetivo discutir os desafios globais atuais, incluindo a guerra no Irão, e reforçar ainda mais as relações bilaterais entre Espanha e a China, num clima geopolítico instável.
He tenido la oportunidad de comentar con el presidente Xi las reformas que nuestro sistema multilateral necesita para reconocer de mejor manera la realidad multipolar del mundo de hoy. Madrid afirma que Sánchez também manterá conversações com o primeiro-ministro chinês e o líder do Congresso do país durante a visita. O líder espanhol pretende ainda explorar formas de impulsionar as relações comerciais entre os dois países, depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ameaçado cortar o comércio com a nação ibérica, na sequência da desaprovação de Sánchez em relação à guerra no Irão. As relações de Madrid com Washington ficaram tensas depois de Sánchez se ter recusado a apoiar os esforços de guerra norte-americanos ou a responder aos apelos de Trump para policiar o Estreito de Hormuz. O primeiro-ministro espanhol também fechou o espaço aéreo do seu país aos aviões norte-americanos utilizados na guerra. Um ex-aluno abriu fogo com uma espingarda de forma aleatória numa escola secundária do ensino profissional em Siverek, no sul da Turquia. Segundo as testemunhas, começou no pátio antes de disparar nos corredores e salas de aula. O atirador, de 19 anos, acabou por se esconder no interior do edifício, onde pôs fim à própria vida. Há registro de 16 feridos. 10 alunos, 4 professores, um funcionário da cantina e um agente da polícia. 5 deles, entre estudantes e docentes, foram transferidos para uma unidade médica na capital provincial por se encontrarem num estado mais grave. O governador local diz que o atirador não tinha antecedentes criminais e que a escola estava classificada como segura pela polícia. As autoridades prometem uma investigação exaustiva para determinar o motivo do ataque. 2 dias após as eleições marcantes na Hungria, que puseram fim aos 16 anos de Viktor Orbán no poder, parte da extrema-direita europeia começa a questionar o valor do apoio do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e do seu vice-presidente, J.D. Vance. Esta reavaliação reflete uma preocupação mais ampla. A retórica e a imprevisível agenda geopolítica de Trump são cada vez mais vistas como um peso e não uma vantagem para os seus aliados políticos do outro lado do Atlântico, especialmente para os parceiros mais próximos como o partido Fidesz de Orbán. Uma das principais razões para o afastamento da extrema-direita em relação a Trump é a guerra em curso com o Irão. Muitos na Europa culpam o ataque dos Estados Unidos da América a Teherão pelo aumento dos preços da energia no continente, que já está a afetar o poder de compra dos consumidores. Outro motivo para este afastamento é o facto de o apoio às posições de extrema-direita em matérias como a imigração não se traduzir necessariamente em apoio à administração Trump. A Greenpeace alertou que um potencial colapso do abrigo interno contra a radiação na central nuclear desativada de Chernobyl poderia provocar uma libertação catastrófica de radioatividade para o ambiente. O aviso surge poucos dias antes do 40º aniversário do desastre de Chernobyl. Em 1986, um reator da central explodiu, libertando nuvens radioativas por grande parte da Europa, no que continua a ser o pior desastre nuclear da história. Na sequência do desastre, foi construída uma estrutura interna de aço e betão em torno do reator destruído para impedir novas fugas de radiação. Anos mais tarde foi construída uma cúpula de alta tecnologia em torno desta estrutura para proteção adicional. No entanto, no ano passado, um drone russo atingiu esta camada exterior e a Greenpeace afirmou que, apesar de algumas obras, o escudo protetor ainda não pôde ser totalmente reparado. A organização alertou agora que isto aumenta o risco de libertação de radioatividade, especialmente no caso de um colapso da estrutura interna. Novas obras no local têm sido impedidas pelos ataques contínuos da Rússia. Para além do aviso da Greenpeace, o diretor da central também alertou que, caso um míssil caísse perto das instalações, a estrutura poderia correr o risco de ruir devido ao impacto. No coração do Coliseu, entre as ruínas do Parque Arqueológico, a apanha da azeitona já não é uma visão invulgar. Daqui nasce o projeto Óleo di Roma IGP, que devolve a agricultura à cidade e valoriza 189 oliveiras como património cultural, simbólico e ético. Uma iniciativa que transforma Roma numa paisagem produtiva para além de monumental. Ha cominciato il Parco del Colosseo, dove c'è una produzione di olio e a quel punto una mappatura degli uliveti che ci sono in
in città, qui è un esempio tra questi. Stiamo recuperando 400 ulivi all'interno del parco di Villa Glori, stiamo recuperando degli ulivi all'interno di Villa Chigi, ma ci sono anche degli ulivi che sono stati piantati chissà da chi all'interno di quartieri. Em Roma, a natureza, a agricultura e a urbanização coexistem. As explorações agrícolas existentes apenas no perímetro municipal somam cerca de 2.200. Um património que faz de Roma o maior município agrícola da Europa. A ligação com a história não é apenas evocativa, mas substancial. Roma ha insegnato l'utilizzo dell'olio a 360 gradi e ha sviluppato la produzione con gli antichi frantoi, portandola poi in tutto l'impero, perché l'olio per Roma, per la Roma antica, era sia l'olio verde, quindi l'olio realizzato con le olive verdi, quindi di alta qualità proprio per il cibo, per la cucina, per le lucerne, quindi per l'illuminazione, l'olio lampante, e poi anche per la cosmetica, quindi il sapone nero, ma gli unguenti per gli atleti, gli unguenti per la bellezza. No plano da produção, o azeite de Roma, de indicação geográfica protegida, envolve cerca de 120 explorações agrícolas na região do Lásio. Per essere olio di Roma IGP bisogna rispettare un disciplinare che garantisce delle caratteristiche chimiche e organolettiche molto stringenti, che significa un olio di grande qualità dal punto di vista del gusto, ma soprattutto anche dal punto di vista nutrizionale. Encontrar uma garrafa deste azeite não é difícil, seja nos museus da capital ou no site do consórcio que gera o projeto.